como nós sempre fazemos, né? Pai, nós te louvamos nesta hora, Senhor, porque sabemos, Pai, que o Senhor está, Pai, no controle de todas as coisas. Te louvamos, ó Deus, pelas nossas vidas, te louvamos, Pai, pela nossa família, te louvamos, Senhor, por este momento aqui na Tua presença, Pai. E te louvamos, Senhor, por nós estarmos aqui estudando a Tua palavra. Nós estarmos aqui, Senhor, meditando na Tua palavra. Senhor, muito obrigada, Pai, por esta oportunidade. Por isso, ó Deus, neste momento, nós pedimos, Pai, a intervenção do Teu Espírito Santo sobre a nossa mente. Nós queremos, Pai, as características do reino do Senhor, Pai, gerada em nós. Nós não queremos, Pai, apenas ter conhecimento a respeito do Teu reino, mas nós queremos, Pai, ter característica do Teu reino, porque nós queremos dar frutos, Pai, e frutos que permaneçam. Senhor, em nome de Jesus, toma as nossas vidas nesta hora, Pai, e leva, Pai, a nossa mente cativa ao Senhor. Colocamos, ó Deus, todos os nossos alunos na Tua presença. Pai, aqueles que estão aqui, aqueles que por algum motivo não puderam estar, mas nós pedimos, Pai, que o Senhor derrama as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um. Também colocamos, Pai, a nossa família. Pedimos, Pai, que o Senhor alcance cada um da nossa família com a mesma unção que o Senhor nos der aqui nesta tarde. Que eles sejam contagiados, Pai, pelo Teu Espírito Santo e que Teu nome, Pai, seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Oi? Esse é um aqui, ó. On e off. Tava no off, mas daí também não dá, né? Aí não tem jeito, né, Maria? Não vai. Oh, Deus, tá bom. Para encontrar aqui o slide onde nós paramos, Irmãos, fiquem tranquilos que eu mando todos os slides aqui, tá? Nós paramos no capítulo 8 e hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos ver o capítulo 9. No capítulo 9, o que nós estamos fazendo? Nós estamos estudando o livro de Mateus, capítulo por capítulo. Por quê? Porque os evangelhos sinóticos, alguém sabe me dizer por que tem esse nome? Sinótico? Pelas semelhanças, exatamente. Pelas semelhanças entre os conteúdos, né, dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Então, nós adotamos a metodologia de estudarmos juntos Mateus aqui, e Lucas e Marcos vocês vão ler em casa, né? E depois vão declarar no dia da prova que vocês leram Lucas e Marcos no período de 30/10 a 5 de dezembro, ok? Então, aqui no capítulo 9, o que nós iniciamos aqui? Ele já inicia assim, ó. Entrando no barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico. Nós conhecemos esta passagem. O que aconteceu aqui? Os amigos, né, trouxeram até Jesus um paralítico. E é interessante aqui porque o texto fala assim, que Jesus, vendo a fé deles, né, vendo a fé deles, o Senhor se comoveu. E o Senhor, o que o Senhor disse ao paralítico quando o Senhor, né, se deparou com aquela situação? O que as pessoas esperavam de Jesus naquele momento ali? Ele é um paralítico. Então, a primeira coisa que eles esperavam era que Jesus curasse ele da paralisia, que ele deixasse de ser paralítico. Mas antes de tudo, o que Jesus disse? Os teus pecados estão perdoados. Então, o que a gente vê nessa passagem aqui? Que o ministério de Jesus, o grande foco não era fazer milagres. O foco e o propósito do Senhor Jesus é levar a salvação. Milagres, eles fazem parte do processo.
Mas o principal na vida de uma pessoa é a salvação, é ela ter os seus pecados perdoados. E o Senhor, né, diz, né, os seus pecados estão perdoados. Aqueles que estavam ali, que de alguma forma, né, os fariseus, os religiosos que assistiram a essa situação, o que eles acusaram o Senhor Jesus? Eles disseram assim: ele está blasfemando. Mas por que os fariseus, os religiosos, disseram que Jesus estava blasfemando? Porque eles sabiam que o único que pode perdoar pecado é Deus. É ou não é? O único que pode perdoar pecado é Deus. Então, quando Jesus fala assim, os teus pecados estão perdoados, automaticamente eles dizem, ele está blasfemando. Mas nós sabemos que não havia, né, isso, porque o Senhor Jesus é Deus também, 100% homem e 100% Deus. E aqui nesse texto, nessa fala de Jesus aqui, nessa conversa, você já tem uma resposta, porque as pessoas perguntam tanto, né, qual é o pecado da blasfêmia? As pessoas têm uma coisa com isso, né? Qual é o pecado, né, da blasfêmia? Aqui tem a resposta. É quando você se coloca no lugar de Deus. Porque o único que pode perdoar pecado é Deus. Então, quando Jesus disse que os teus pecados estão perdoados, eles disseram, ele está blasfemando. Então, quando que uma pessoa está blasfemando? Quando ela se coloca no lugar de Deus. Ninguém pode chegar para uma pessoa e falar para ela assim, olha, o teu pecado, aquele pecado que você cometeu, né, você está livre daquele pecado. O único que perdoa pecado é Deus. E aqui, o que nós temos aqui, né? Aqui a gente já vê uma situação assim, porque na igreja romana, o que acontece na igreja romana, que acontecia e ainda acontece, o sacerdote, né, ele perdoa, ele declara os pecados perdoados. As pessoas, ao invés de ir até o Senhor e receber esse perdão do Senhor, o próprio homem, ele, né, se declara e diz que o pecado está perdoado. Nós sabemos que isso segundo o texto aqui, é blasfêmia, né? Você se colocar no lugar de Deus é blasfêmia. Aí lendo aqui, seguindo o capítulo 9 de Mateus, nós vamos encontrar aqui o chamado de Mateus, que é uma das coisas mais lindas que acontece. Por quê? Porque Mateus, ele não é aquela pessoa bem vista na cidade. Ele não é aquela pessoa que você quer levar para sua casa, que no dia de uma reunião de família, ai, como eu queria aquela pessoa aqui, porque, nossa, ela é uma pessoa amável, maravilhosa, né? Eu me identifico com ela. Ele não era. Ele era uma pessoa que a sociedade de onde ele vivia não o recebia muito bem, porque ele era um cobrador de impostos. E a Bíblia diz, né, que às vezes, né, pela profissão que ele tinha, ele, tipo assim, se eu tenho que pagar 50, ele chegava lá e me cobrava 100. Então não era uma pessoa bem vista. Mas o Senhor Jesus chega e quem é que o Senhor chama? Ele. Siga-me, só isso. Siga-me. E ele, um homem que não era bem visto, que dentro, né, da sociedade, imediatamente, né, ele se levanta e segue o mestre. Ele atende ao chamado e ele segue o mestre. Às vezes a gente critica, né, algumas pessoas pelo comportamento, alguma coisa assim. Mas quando o Senhor Jesus chamou este daí, que não tinha um bom comportamento, ele seguiu imediatamente. Isso é maravilhoso. Isso é algo extraordinário, porque ele não pensou.
Às vezes nós pegamos pessoas que elas, é como se elas achassem assim, que servir ao Senhor é muito para ela. Ela se entregar ao Senhor Jesus, imagina, eu não. E são pessoas que aos nossos olhos são pessoas de boa conduta, são pessoas que se destacam na sociedade. Mas quando você chega, às vezes, numa pessoa que moralmente ela é repreendida, se você faz um convite, ela aceita imediatamente. Ok? E logo após o Mateus seguir o Senhor, o que Mateus faz? Mateus dá uma festa e ele convida. Quem que ele convida? Os amigos, os pecadores, quem andava com ele. E Jesus vai até a festa. E é claro que ele é criticado, porque ele está comendo com publicanos e pecadores. Mas a gente sabe que o Senhor Jesus tinha um propósito em tudo isso, né? Assim como ele chamou Mateus, ele com certeza ele queria alcançar toda aquela sociedade ali. E seguindo aqui, ele vai falar também a respeito do jejum. Quando eles criticam, né, eles dizem assim, os seus discípulos não jejuam. Por que seus discípulos não jejuam? E aqui o Senhor, ele dá um princípio para nós muito bom. Porque a respeito do jejum, daí ele também vai falar a respeito de colocar, né, o vinho novo em odres velho, é na mesma sequência. E ele diz assim, jejuar pelo novo, ele não está fisicamente conosco. Como seria esse jejum? O Senhor diz assim, acaso, né, vocês estando com o noivo, na festa de casamento, né, por que vocês vão, né, jejuar? Mas quando ele se retirar, aí sim vai jejuar. Então o que a gente vê nesse jejum aqui? O jejum, o nosso jejum, é uma declaração de amor ao Senhor Jesus. Nossa, eu amo tanto Ele, que é tipo assim, os discípulos estavam ali, enquanto Ele está fisicamente, eles não jejuavam, mas vai chegar a hora que eles vão jejuar. Ou seja, quando Ele não estivesse mais fisicamente, eles vão sentir falta de mim, eles vão sentir saudade de mim, aí eles vão jejuar. Né? Quem aqui já não passou por uma situação em relação a uma pessoa, às vezes uma pessoa está viajando, filho estudando fora, você fica com o coração tão apertado, com tanta saudade, que você diz assim, eu não tenho vontade de comer, nem sinto vontade de comer, porque de tanta saudade da pessoa que você ama. Então, nesse sentido aqui, a hora que os discípulos sentirem, né, que eu não estou mais com eles, eles vão jejuar pelo amor que eles têm a mim. Olha que coisa mais linda, né? E também ele fala do vinho novo em odres novos. Aí eu coloquei ali, a religião não vai te levar a Deus. Por quê? Aqui o que está acontecendo? Jesus veio para implantar o reino dos céus. Se ele veio para implantar o reino, então ele tem que trazer também um novo entendimento. Porque se ele quisesse implantar o reino na mentalidade que existia, não tinha como implantar, tinha. É por isso que primeiro, né, a gente ensina. O Senhor Jesus sempre, né, ele está ensinando. Primeiro a gente ensina a pessoa. Porque se a pessoa tem uma mentalidade, a mentalidade do mundo, como que ela vai estar preocupada com as coisas do reino de Deus? Não tem como. Então aqui o Senhor Jesus, ele dá este princípio. Não vai colocar vinho novo, não vai colocar remendo novo em tecido velho, em roupa velha, porque primeiro tem que ser mudado a mentalidade. Este é um princípio do reino dos céus. O meu reino chegou, o reino está próximo, eu vim implantar o reino, mas também eu tenho que implantar uma nova mentalidade. Todos aqueles que estão no reino e que buscam essa nova mentalidade, você pode ter certeza que desfrutam
da vida abundante com o Senhor. Por que que você vê pessoas que não desfrutam dessa vida abundante, embora sejam do reino? Porque embora ela está no reino, ela não tem a mentalidade de alguém do reino. Por algum motivo ela não tem a mentalidade de alguém do reino, certo? E também aqui, seguindo o capítulo 9, nós vamos encontrar o que aqui, gente? Essa passagem do chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga, ele procura Jesus e ele diz assim: Jesus, a minha filha está morta. Eu preciso que o Senhor, vá lá em casa curar a minha filha. Vocês imaginam, gente, o desespero desse homem? E outra coisa, gente, ele é o quê? Ele é um chefe da sinagoga. Ou seja, este daqui, ele reconheceu que Jesus era Deus, que Jesus era o Messias. Ele reconheceu. Porque se ele não reconhecesse, ele não teria ido até Jesus. Então aqui você vê algo extraordinário já acontecendo no ministério de Jesus. Alcançando a maioria desse povo, vocês sabem que eles eram religiosos, né? Mas esse daqui, ele se converteu e ele reconheceu que Jesus era o Messias. Então, enquanto Jesus está ali, conversando com o chefe da sinagoga, o que acontece, gente? A mulher do fluxo de sangue surge no meio da multidão, a mulher do fluxo de sangue. Olha o pai lá atrás, a minha filha está morta, eu estou esperando um milagre. Aí Jesus vai, a mulher do fluxo de sangue aparece. Nessa questão da mulher do fluxo de sangue, o que nós temos que pensar? Os estudiosos, isso são quem estuda, os estudiosos, os historiadores, na verdade. Os historiadores, eles dizem que naquele tempo era comum, quando a mulher menstruava pela primeira vez, ou depois também, ela era retirada e ela era levada para a vila, para uma vila, um lugar especial para ela ficar, porque, de acordo com a lei, ela era impura, Todos nós sabemos disso. De acordo com a lei, no período da menstruação, a mulher era considerada impura, ela não podia tocar em ninguém, e ninguém podia tocar nela, era a lei. Então, nesse período aí, os historiadores dizem assim, que ela saiu da sua casa e foi para esse lugar especial. E o que acontecia? Normalmente, passava o período, ela voltava para a sua família. Mas acontece que esta mulher, ela se retirou e ela passou 12 anos sem poder estar no meio da sua família, sem poder ir ao templo, sem poder ir ao mercado, sem poder fazer nada, porque ela era considerada impura de acordo com a lei. Mas naquele dia, ela ela tem essa atitude a respeito, ela soube que Jesus estava por ali. E de alguma forma, pela graça, essa mulher entendeu que ele era o Jesus, que ele era o Messias prometido. E ela se arrisca e vai até Jesus. E Jesus, a mulher é curada e o chefe da sinagoga ainda está com a filha morta em casa. Olha só, a mulher é curada, 12 anos, E agora ela está curada. E também fala no texto que Jesus curou 2 cegos. Olha os milagres de Jesus, acontecendo aqui, acompanhando o ministério dele. E daí Jesus vai até a casa do chefe da sinagoga. E quando o Senhor Jesus chega lá, eles já estão velando a menina. O Senhor Jesus chega e o Senhor Jesus pede para que eles se retiram. Nós lemos e nós sabemos que naquele tempo, nos funerais, era contratado pessoas para chorar. Eram contratadas mulheres. As mulheres eram contratadas para chorar no velório. E nesse caso aqui, o povo já estava lá.
os homens eram contratados para tocar instrumentos e as mulheres eram contratadas para chorar. E quando Jesus chegou lá, Jesus encontrou este quadro. O que Jesus fez? Jesus pede, né, para que se afastem, e Jesus entra no quarto. E a menina, o Senhor Jesus cura a menina. Então, coisas que nós precisamos abrir os nossos olhos. Aquelas mulheres, aquelas pessoas que estavam ali, elas tinham recompensa para estar ali. Elas eram contratadas. Então, para um é a morte, é a minha filha que está morta, mas tem alguém que está ganhando em cima disso. Então, às vezes, os nossos milagres, as situações que nós vivemos, às vezes tem alguém que está tirando algum benefício daquilo. E a gente precisa entregar para Jesus. Entregar tudo para Jesus. Porque o pai havia perdido uma filha, mas tinham pessoas que estavam lucrando legalmente com aquilo ali. Era ou não era? E o Senhor Jesus chega e cura a menina. Então, para a glória de Deus, aqui nós temos esses milagres, né? E daí, seguindo, Jesus sai dali e ele cura, né? Ele expulsa o demônio de um mudo. Eles trazem um mudo e Jesus expulsa o demônio do mudo e o mudo passa a falar. Então, e seguindo o texto, seguindo aqui, o ministério de cura, de libertação, de transformação. Aí o Senhor no final ele fala que nós devemos orar pelos trabalhadores. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então o Senhor diz, você deve orar para que traga mais trabalhadores. Quem aqui tem o hábito de orar e pedindo mais trabalhadores? O João eu sei. Isso me tocou. A gente ora, mas a gente não vê os irmãos falando assim no grupo, na roda de oração. Irmão, ora aí por aquilo que Mateus escreveu no capítulo 9, para que traga mais trabalhadores. Às vezes a gente fica orando assim, Senhor, quero pessoas novas na célula. Eu quero, pessoas que ainda não sejam convertidas. Senhor, eu quero multiplicar minha célula. Mas o que foi que ele disse? Ore para que venha trabalhadores, porque a seara é grande, certo? E aqui nós chegamos no capítulo 10 de Mateus. Aqui no capítulo 10, o que nós vamos encontrar? Gente, lembra? Vocês precisam me ajudar quando eu chegar muito próximo aqui do ar, porque o ar atrapalha a gravação aqui. Então eu não posso chegar muito perto, mas eu esqueço, tá? Aqui no capítulo 10, Jesus envia os 12. Jesus envia os discípulos, olha só, os discípulos estão caminhando com Jesus. Quantos milagres eles já acompanharam? Eles viram a mulher de 12 anos, ela foi curada. Eles viram Jesus ressuscitando mortos, que é a menina. Eles viram tantos milagres, tantas curas, acompanharam o mestre. Agora é hora de fazer o ide. Aí Jesus vai enviá-los. Tendo Jesus chamado os 12 discípulos, o que ele faz, gente? Ele dá autoridade. Isso aqui é muito importante. É muito importante porque quando o Senhor Jesus chama você para fazer algo, Ele te dá autoridade para fazer aquilo. Isso é muito importante nas nossas vidas. Porque às vezes nós respondemos só por nós mesmos. Eu não posso, eu não consigo, eu não vou. Mas o que nós temos que lembrar? Se o Senhor chamou, é Ele que dá a autoridade também. E daí, para que Ele te deu autoridade? Ali vai, Ele diz assim, para que você expulse os espíritos imundos, autoridade para expulsar, para libertar, curar todo tipo de doença e enfermidades. E também Ele dá instrução. Olha que bonito. Eu andei com vocês, agora vocês vão fazer, a missão, vocês vão sair para cumprir a missão, mas eu também dou autoridade para vocês. E agora Ele dá a instrução de o que eles deveriam fazer. E Ele diz por onde começar? Comece por Israel.
Por onde que nós vamos começar? Por Israel. Às vezes eu vejo assim, nós falamos que nós não sabemos, não damos conta de fazer algo, mas a gente também não tem a humildade de perguntar para a pessoa como fazer. Como que eu faço? Onde eu começo? Com quem eu começo? É o que os discípulos fizeram. Aí o Senhor respondeu, vocês vão começar por Israel. Preguem que está próximo o reino dos céus. O que nós vamos pregar? Vocês vão pregar que está próximo o reino dos céus. É o que nós devemos pregar ainda hoje. Que o reino do céu está próximo. E que se a pessoa quiser, ela pode fazer parte. Aí ele diz, né? Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Aí eu coloquei ali, isso tudo aqui, irmãos, é no contexto da missão. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu nunca orei e a pessoa ficou curada. Mas você está envolvido na missão? Você tem que estar envolvido na missão, porque quando o Senhor Jesus, né, falou forma, ele estava falando no contexto do ID, no contexto de desenvolver e colocar em prática tudo que eles tinham aprendido, mas no contexto da missão. Quem aqui, já, com certeza, todos vocês já tiveram experiência. Às vezes você passa a semana pedindo uma resposta para o Senhor e você não ouve essa resposta. Aí no dia da célula, do nada, você tem aquela resposta na reunião ali. Aí você diz assim, nossa, aquilo que eu estava perguntando para o Senhor a semana toda, agora aqui na célula essa resposta saiu. É o contexto da missão. Vejam o quanto é importante você estar em comunhão. Você está envolvido na missão e também está envolvido no corpo de Cristo, né? Seguindo aqui, e ele fala, né? Vocês receberam de graça, deem de graça. E esse versículo é um versículo que é muito questionado. Muito questionado. Vocês receberam de graça, deem de graça. O que eles receberam de graça, irmãos? Autoridade. Autoridade para expulsar demônios, autoridade para curar, autoridade para ressuscitar mortos. Ou seja, você conhece alguém, se você conhecer, porque eu não conheço. Eu não conheço ninguém que disse assim, olha, eu oro para ressuscitar mortos ou eu expulso demônio. O meu preço é R$500. Mas hoje, né, como é um dia, eu vou fazer uma promoção aí para você e eu cobro R$300. Você conhece alguém que faz isso? Não. Não. Mas a pessoa, normalmente as pessoas, quando nós conhecemos, as pessoas cobram para vir, para fazer um evento, para viajar. Mas para fazer isso aqui, para curar, para expulsar o demônio, eu não tenho conhecimento. Então, assim, o Senhor está falando, você recebeu de graça, você dê de graça. Você dê de graça. O que Ele te deu de graça? Ele te deu autoridade para você expulsar demônio, para você orar e as pessoas, né, curar as pessoas e para ressuscitar mortos. Isso o Senhor te deu, essa autoridade. Então, essa você vai exercer de graça. E também nós vamos seguindo aqui, ele diz, a paz está com você. Se a casa for digna, receberá a paz. Se não for, a paz voltará para você. Olha só, parece nós, né? Ai, Senhor, mas eu vou, e se a pessoa não quiser me receber? Olha só, os discípulos, eles tiveram os mesmos questionamentos que nós. Aí o Senhor diz assim, a paz está com você. Você não tem que se preocupar onde você vai entrar, quem são as pessoas que estão ali, porque você está com a paz. É você que leva essa paz. Ela está dentro de você. E outra coisa, imagina que você vai até um lugar com o sentido de missão que eu estou falando. E daí chega lá, você não é bem recebido. Aquela paz que era para ficar ali para aquelas pessoas, ela vai voltar para você. Ou seja, se você já tinha paz, agora você tem dobrada, né? Gente, isso é lindo. É lindo para a pessoa que está indo.
para fortalecer, para dar coragem, para dar ânimo. Às vezes a pessoa fala assim, eu perdi meu tempo ali. Nossa, lembra desse versículo aqui. Não, eu não perdi foi nada, eu ganhei foi muito. Aquele sentimento que eu tinha de vir aqui, de falar, de ensinar, de ler a Bíblia com eles, de estudar com eles, ninguém veio para ouvir, o Senhor vai me encher ainda mais. Glória a Deus? Glória a Deus, né, irmãos? Aí também o Senhor dá uma recomendação aqui para os discípulos, olha aqui. Vocês têm que ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Irmãos, eu acho perfeito esse plano de Jesus aqui. Porque Ele ensinou, agora Ele chama eles, Ele vai enviar, Ele dá autoridade, Ele dá instrução por onde começar, o que vocês vão ensinar, como que vocês vão agir diante de uma situação difícil, diante de uma adversidade, como que vocês vão agir. E também Ele diz assim, mas vocês têm que ser prudentes como as serpentes, e vocês têm que ser simples como as pombas. Quem aqui já orou e pediu ao Senhor e disse assim, Senhor, eu quero ser prudente como a serpente? Quem? Eu oro. Eu oro porque eu acho assim, eu sou muito distraída. Vocês já sabem, né? Me conhecem, eu sou muito distraída e é muito fácil me enganar. Eu falo que é muito, muito fácil me enganar, mas muito fácil. A pessoa não precisa ter esforço nenhum para me enganar. Por isso eu oro. Eu sempre oro, falo, Senhor, eu preciso ser prudente como a serpente. Eu preciso. E já faz muito tempo que eu venho orando. Perseguição por causa do meu nome. Olha aí, vocês vão sofrer perseguição também. Vocês vão fazer o ID, mas vocês vão ter perseguição. Não é um plano perfeito, irmãos? É um plano perfeito do Senhor. E de quem virá as perseguições? Perseguições religiosas, dos religiosos, né? Por que os religiosos vão persegui-los? Porque eles estão ensinando a verdade. E essa verdade que os discípulos estão ensinando, vai mexer com o que, irmãos? Vai mexer com as finanças. Vai mexer com esse povo, vai mexer com a economia do lugar. Por quê? Porque, lembra da história lá do gadareno lá? E os porcos? Então, assim, a perseguição primeiro vem dos religiosos. E hoje, trazendo para nós hoje, nós sofremos, né? Quem sofre perseguição dos religiosos? Muitos sofrem. E também qual que é a outra perseguição que eles vão ter ali? Dos governantes. E a pior, a da própria família. O Senhor então instrui, né? Vocês vão ser perseguidos. E eles estão conscientes de tudo que o Senhor está avisando. Tudo que está no interior virá para fora. Não há nada encoberto que não será revelado. Por que eles vão ser perseguidos, gente? Você tem que olhar o contexto todo. Tudo que está no interior das pessoas, quando o Evangelho chega, esse Evangelho, ou ele vai produzir na vida daquela pessoa vai receber, e ela vai ser curada, né, das coisas que estão dentro, que não é boa, ou ela vai rejeitar esse Evangelho. E por que ela rejeita o Evangelho? Porque se ela admitir, ela precisa mudar. E ela precisa mudar o comportamento dela. E às vezes ela não quer isso. Assim como os governantes e os reis daquela época não quiseram. É orgulho, né, irmãos? Orgulho. Então, todo o nosso interior será revelado. Vocês estão preparados? Nós estamos preparados? Porque às vezes nós estamos num ambiente e a gente fica assim, as pessoas não falam quase, né, do seu interior, mas o que Jesus disse aqui é que vai ser revelado. O interior das pessoas serão revelado. O nosso interior será revelado, é revelado. O nosso interior é revelado diariamente.
Deus está no controle. Gente, isso aqui é demais. Versículo 30 aí, os cabelos estão contados. Jesus, ele dá todas estas instruções e daí ele diz o quê? Eu estou no controle. Porque até os fios de cabelos de vocês, eu tenho todos eles contados. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta. Tem alguém que sabe quantos fios de cabelo você tem? Nem você mesmo. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe quantos fios de cabelo nós temos. Então, dá para duvidar dele? Tem por que ter medo da missão? Não precisa ter medo da missão. O Senhor está inteiramente comprometido com a missão. E aqui, ele fala assim, que ele é o príncipe da paz. Mas acontece que esse príncipe da paz, ele trouxe espada. Como que funciona isso? O príncipe da paz, para ser estabelecida a paz, é preciso que seja curado muita coisa. Então, assim, ele é o príncipe da paz, mas ele trouxe espada. Por quê? Existe no mundo, existe uma falsa paz. E daí nós até falamos assim, isso é para a gente conviver bem socialmente. A gente não confronta ninguém, a gente não fala o que nós pensamos e a gente fica quietinho. Para quê? Porque nós não queremos ter problemas. Mas o Senhor Jesus, ele disse assim, eu sou o príncipe da paz, mas eu trouxe a espada. Então, para que haja paz, às vezes é necessário primeiro a guerra. Por isso ele tem a arma. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Voltando ali, ó. Não é para amar menos a família. Aqui a questão ali que quando as pessoas começam a querer colocar condições para servir o Senhor, né? Condições para seguir e fazer a missão. Quando o Senhor diz assim, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, Ele não está dizendo assim, olha, sabe o teu pai e a tua mãe que você tanto ama? Vamos colocar número que fica mais fácil. Se você ama o teu pai e a tua mãe numa escala de 0 a 10, você ama 10, o Senhor não está dizendo assim, para me seguir, você vai ter que amar seu pai 8. Não é isso. Ele não está dizendo que você tem que amar menos. Se você ama o teu pai a 10, você precisa amar o Senhor um pouco mais que 10. É isso que ele está falando. Porque às vezes o mundo quer nos enganar. O mundo às vezes quer dizer assim, olha, se você ama o seu pai mais que o Senhor, você não é digno. Aí você pensa assim, parece que está dizendo que eu tenho que amar menos. Não é nada disso. Não é nada disso. Você tem que amar seu pai com todas as suas forças. Você tem que amar sua família com todas as suas forças. E o Senhor tem que estar acima de todas essas forças. E aqui tem uma coisa linda aqui. Quem der de beber, ainda que um copo de água fria, terá galardão de profeta. Quando nós falamos esse versículo aqui, irmãos, parece que é uma coisa simples. Servir um copo de água fria para alguém, não parece? Aqui no nosso meio é muito simples. Mas você tem que ver o contexto que ele está falando aqui. Qual que era o contexto? É deserto. E como que no deserto, sem energia elétrica, como que você serve um copo de água fria? Com água fria? É fácil, no meio do deserto, você servir um copo com água fria para uma pessoa? Não é fácil. Não é fácil. Então, assim, tudo, às vezes a gente começa a banalizar, né? É só se eu servir um copo, né, de água fria, eu não perco, eu terei galardão de profeta, não sei o que, tal. Não é bem assim. As condições que ele estava ali, no deserto, quem no deserto vai ter, né, esse copo com água fria? Ou seja,
O Senhor está dizendo para os discípulos, vocês não precisam se preocupar, porque quem vai, né, sustentar, quem vai movimentar tudo sou eu. E se for preciso, eu levanto alguém no meio do deserto para te dar um copo com água fria. Ele tem poder para isso? Tem. Ele tem poder para isso. Então, essas são as condições que o Senhor coloca aqui. Alguma pergunta aqui, irmãos? Nada? Então vamos seguindo. Vamos seguir aqui. E aqui, João Batista, olha o que João Batista faz, gente. João Batista manda perguntar. Vão lá e perguntem para Jesus. Quem é João Batista, irmãos? João Batista é aquele, né, que anunciou o Senhor Jesus. João Batista é aquele que batizou o Senhor Jesus. E agora João Batista cai nessa, de mandar perguntar quem é o Senhor. Você é aquele que estava para vir? E qual que é a resposta do Senhor? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Olha só, o Senhor não diz assim, eu sou, né? Quem é que está aí? Quem é que está fazendo tudo isso? Quem é Ele? O Senhor é o Messias que nós esperávamos ou ainda nós vamos ter que continuar esperando? Aí o Senhor Jesus, Ele fala dos frutos, né? Ele fala dos frutos que estão acontecendo. Ou seja, os nossos frutos falam por nós. Você quer conhecer uma árvore, né? Olha para os frutos, né? Os frutos revelam a árvore. Então o Senhor Jesus está dizendo assim, João, é só você olhar para o que está acontecendo. E você vai saber que eu sou o Messias. Aí o Senhor, seguindo aqui, o Senhor pergunta, né? O que vocês foram ver no deserto? Aí ele pergunta assim, quem é João Batista? João Batista é mais que profeta. Irmãos, o texto fala assim, que o Senhor disse, né, que dentre homens nascido de mulher, ninguém é maior que João Batista. Meu Deus, ele não é um profeta. Então quem é João Batista, né? O Senhor está falando de um homem que os profetas anunciaram. Os profetas, né, profetas Isaías e os outros, eles anunciavam, diziam, né, que surgiria alguém pregando no deserto. E então, o João Batista, ele é a própria palavra de Deus encarnada. João Batista, ele não foi anunciado também pelos profetas que ele viria diante de Jesus e ele iria preparar o caminho de Jesus. Então, João Batista, ele é o cumprimento de uma profecia. Na verdade, ele é uma profecia cumprida. Ele é a própria profecia cumprida. Então, assim, de todos os profetas que você conhece na Bíblia, qual deles, né, que você vê nessa exatidão que foi anunciado e a própria palavra de Deus se cumprindo? Então, por isso, né, João Batista, dentre os nascidos de mulher, não há ninguém maior que ele. Ele é a própria palavra, parece que encarnada, né? A palavra de Deus, o cumprimento da profecia que ele viria para abrir o caminho para Jesus. E seguindo aqui, mas aqui pararei esta geração. Ai, irmãos, isso aqui é tremendo. Vocês lembram? Porque não dá para a gente ficar lendo tudo, mas a situação é a seguinte, os meninos estão brincando. Então, uma daquelas crianças ali, eu falo os meninos, mas eu não sei se era menino ou se era menina, talvez os dois, eu creio que seriam os dois, né? Estão ali brincando e um se levanta e diz assim, vamos brincar? Ah, mas nós vamos brincar de quê? Vamos brincar de casamento? Vamos brincar de tocar flauta? Aí, não quero brincar. Ah, não quer? Então vamos brincar de outra coisa? Vamos brincar de funeral?
Então nós vamos brincar de funeral, você chora, o outro faz isso e tal. Não, também não quero. O que significa isso naquele tempo e para nós? Significa que não importa o que Deus pede para você, se você está focado em você, você não vai obedecer. Você não vai fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Você não vai fazer. Se o Senhor pedir para você sorrir, para você brincar de casamento, eu não vou porque eu tenho as minhas ocupações. Mas então vamos chorar, vamos brincar de funeral, nós vamos chorar. Não, eu também não quero. Ou seja, a pessoa, ela é o centro da vida dela. É independente do que for, se é para rir ou se é para chorar, ela não quer. Ou seja, ela é uma pessoa que não quer fazer a vontade do meu Pai. Ela não quer abrir mão de ser o centro da vida dela. Isso a gente vê muito. Nós vemos muito isso, infelizmente, dentro das células. Você passa a palavra? Não quero. Você pode trazer o louvor? Pode fazer o louvor? Não, também não sei louvar. Então, você pode fazer tal coisa? Não, também. Você pode trazer o lanche, né? Não, não posso porque eu não tenho tempo de preparar. Ou seja, a pessoa está focada no seu próprio, ela é o centro da vida dela. Então, esse exemplo aqui desses meninos, eles falam muito conosco. Eles falam demais conosco, tá? Aí ele fala, né? Ele está falando da geração, na verdade, né? Mas a quem compararei esta geração? Irmãos, é uma geração que é assim. A quem compararei essa geração? E o Senhor, né? Eu fico imaginando o Senhor buscando, né, na mente dele. Com o que eu vou comparar essa geração? Já sei. Lembra aqueles meninos que brincam ali na rua? Aqueles meninos que brincam de casamento? Um dia eles brincam de casamento, outro dia eles brincam de funeral? A esta geração eu comparo com aqueles meninos. Ai, misericórdia, Jesus. Diga assim, misericórdia, Jesus. Amém. E depois o Senhor fala, né? O Senhor Jesus, aí eu coloquei, Senhor Jesus é a revelação perfeita, né, de quem é o Pai. E venham a mim, é o chamado, né? Aprendam de mim, por quê? Porque sou manso e humilde. É um chamado do Senhor. Venham e aprendam de mim. Então, o chamado do Senhor é para nós aprendermos com Ele. Aprendermos com Ele. O que Ele faz, como Ele faz. É isso que Ele nos chama. E Ele diz por quê? Porque eu sou manso e humilde. Ou seja, todos nós precisamos aprender de mansidão e de humildade. Todos nós. Quem aqui já orou e disse assim, Senhor, me ensina a ser manso como Tu és. Me ensina a ser manso e humilde como Tu és, porque esse é o chamado. Venham e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Irmãos, esse texto, esse evangelho de Mateus, na verdade, irmãos, todos os evangelhos, mas eu falo Mateus porque nós estamos estudando Mateus, é algo fundamental, é algo extraordinário. Eu falo para você que se tivesse uma pessoa, ou se tiver uma pessoa aqui no nosso meio, que esteja sofrendo com depressão, em nome de Jesus, quando nós terminar essa disciplina, essa pessoa está liberta, em nome de Jesus. Não tem como, irmãos. Não tem como, irmãos, é o poder de Deus, é a palavra do Senhor, os milagres do Senhor, a vida de Deus sendo derramada, né, naquele povo daquela época e agora sobre nós. A vida do Senhor Jesus derramada por nós. E o Senhor está, né, nos chamando, o Senhor está nos ensinando, o Senhor quer que a gente entre numa nova dimensão com Ele. E sabe qual é a dimensão que o Senhor quer que nós entremos com Ele? É a dimensão do descanso. Sabe por que a dimensão do descanso? Porque na dimensão do descanso você produz. Eu vou te falar uma coisa, eu estou para crer que na dimensão do descanso nós produzimos a 100 por 1.
Quem crê nisso também? Será que sou só eu? Não, ainda bem, glória a Deus. Então o que nós precisamos buscar? Esse descanso do Senhor. E ele fala o que, irmãos? Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Se envolver com a missão. Se envolva com a missão. O inimigo, irmãos, ele adultera tudo que Deus, ele tenta adulterar tudo que Deus nos deu. Porque ao invés de nós falarmos assim, olha, hoje a minha vida está do jeito que está, e eu tenho os ganhos que eu tenho, é porque eu me envolvi na missão. A gente não escuta quase isso, né? A gente fala o contrário. Mas a missão que o Senhor nos deu, ela é perfeita, ela não é um peso para nós. Você sabe quando que é um peso? Quando nós deixamos a missão e vamos fazer coisas dos homens. Aí é um peso. Sabe por quê? Olha o que ele fala. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. O jugo dos homens é muito pesado. Por que o Senhor está falando aqui? Porque os fariseus, o que eles faziam? Eles não colocavam jugo nas pessoas? Eles colocavam fardos pesados nas pessoas. E o Senhor Jesus diz assim, olha, não é isso. Se envolvam na minha missão. Se envolvam na minha missão. Porque daí você vai estar comigo. E o meu fardo é leve, é suave. Ok? Vamos lá, vamos orar como a gente sempre faz? Levanta a mãozinha assim e diga assim, em nome de Jesus, eu cancelo da minha mente toda mentira que diz que a missão que Jesus me deu é pesada. Toda mentira de Satanás eu rejeito agora, em nome de Jesus. Mas vamos seguir orando. Eu também rejeito os jugos que os homens colocaram sobre mim. Eu entrego ao Senhor e eu recebo o jugo do Senhor, que é leve, que é suave. Amém, glória a Deus. E aqui no capítulo 12, irmãos, aqui vem um assunto, olha, um assunto polêmico, né? No tempo de Jesus, então, a questão do sábado. Olha o que aconteceu aqui. Jesus está andando com os discípulos e Jesus passa, né, no meio de uma plantação. E os discípulos estão com fome. Então, o que os discípulos fazem? Eles estão com fome, eles vão lá, vão colher para comer. Eles vão colher para comer, com certeza, eles estão com fome. Só que é sábado. Aí os fariseus, eles vão lá questionar os seus discípulos. Olha só, gente, a ofensa. Os seus discípulos estão fazendo aquilo que é ilícito, fazer num sábado. Olha a hipocrisia desse povo. E quando a gente fala a respeito do sábado para o descanso, irmãos, nós temos que lembrar uma coisa. Esse povo lá do passado, esse povo não tinha descanso. Você acha que Deus, quando criou naquele tempo a lei do sábado como descanso, foi por quê? Porque esse povo não tinha descanso. Eles não paravam para nada. Então o Senhor, por misericórdia, o Senhor foi lá e criou a lei do descanso. Não é assim não. Pelo menos um dia vocês vão descansar. Olha que coisa, né? Quando a gente olha assim, a gente já vê diferente. Aí, seguindo aqui, o Senhor diz assim, Jesus diz, vocês não leram o que Davi e seus guerreiros fizeram? Vocês conhecem essa passagem? O que o rei Davi fez? Num determinado momento, o rei Davi e os seus guerreiros, eles estão com fome. Então, eles vão e Davi manda buscar, né? Eu não lembro agora se ele mesmo chegou a entrar. Se alguém lembrar, me ajuda aí.
Mas eu sei que eles foram e pegaram no templo os pães que era só o sacerdote que podia comer. Somente o sacerdote podia comer. O rei Davi e seus guerreiros foram lá e fizeram isso. E o Senhor não condenou. O Senhor não condenou o rei Davi por ter feito isso. Aí Jesus lembra dessa passagem. Quando tiveram fome, comeram o pão que somente os sacerdotes tinham permissão para comer. E o Senhor está dizendo aqui, era para atender a necessidade básica da pessoa. Ou seja, resolver o problema da fome. Aí, seguindo, o Senhor dá uma chamada legal aqui. O Senhor diz assim, né? Os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa. Por que o Senhor falou isso? Porque eles criavam, né? Eles tinham esse negócio de, você não pode colher para comer no sábado, só que os sacerdotes, eles tinham que cumprir os rituais no templo. E se o ritual, né, no sábado, eles entravam e cumpriam. Aí na cabeça deles, eles podiam desenvolver as atividades deles normal no sábado. Mas o outro não podia sequer comer. Então, a gente sabe, né, que tudo isso é uma hipocrisia. E o Senhor Jesus, ele veio exatamente para trazer tudo à tona e libertar o povo. Aí aqui, então ele chama essa atenção, né? Homem, em meio a tudo isso, irmãos, como se não faltasse mais nada, chega o homem da mão ressequida. Eles já estão discutindo ali por conta do sábado. Porque o discípulo está colhendo espiga para comer. E é um dia de sábado, não podia colher. No meio desse contexto todo, chega o homem com a mão ressequida. E agora? E agora? Vai curar esse homem no sábado? Olha o que Jesus fala. Aí o Senhor pega eles. Como que o Senhor é maravilhoso, né? Eu acho lindo o que Jesus faz. O Senhor Jesus diz assim, tá. Então o homem aqui, ele tem a mão, né? Tem esse problema na mão, não é lícito curar no sábado. E o que esse povo fazia? Eles tinham criação, né, de ovelhas, a gente sabe disso. Então, quando uma ovelha deles no sábado caía num buraco, o que o dono da fazenda fazia? Ele ia lá e salvava a ovelha dele, porque ele não queria ter prejuízo financeiro. Ou seja, para eu não ter prejuízo financeiro, eu posso trabalhar no sábado. Agora, para libertar uma vida, não pode. Então, o Senhor Jesus pega na ferida, né? O Senhor Jesus vai lá e mostra a hipocrisia deles. O Senhor revela, né, o que está dentro do coração deles. E o homem é curado. Jesus cura o homem. E o que o Senhor diz? Seguindo o texto, ele diz, é lícito no sábado fazer o bem. E nós sabemos que ele é o Senhor do sábado. Irmãos, e hoje, quem que é o descanso? Quem que é o nosso descanso hoje? É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. O nosso descanso hoje é o Senhor Jesus. Por isso que quando nós entramos no descanso, nós produzimos muito mais. Porque nós entramos no descanso do Senhor. Jesus não entra, aqui ele fala assim, esse texto, né, que Jesus não entrará em discussões, Jesus não vai gritar, e Jesus também não vai, aquela questão lá quando ele fala que o pavio que fumega até que faça vencedor o juízo. Aqui é uma declaração do próprio Senhor Jesus, né, ele dizendo assim, olha, eu não vou ficar discutindo, não precisa fazer isso. Hoje está muito na moda isso. As pessoas começam a debater, né? A debater. O Senhor Jesus disse que Ele não faria isso. Por quê? Porque vai chegar o dia do juízo. E no dia do juízo, tudo isso vai ser revelado. Então, o Senhor não vai tentar convencer as pessoas à força. A palavra de Deus diz que não é por força, né? O convencimento
ela vem pelo Espírito Santo. O convencimento, ele não vai precisar gritar para uma pessoa. Ele não vai precisar fazer grandes, né, discursos para provar quem ele é. Ele não vai fazer isso. Ou seja, na nossa caminhada, na nossa missão, você também não precisa fazer isso. Você não precisa gritar no cumprimento da sua missão. Você não precisa discutir. Você não precisa forçar ninguém a nada. E se chegar alguém lá que já está quebradinho, o que você vai fazer? Você não vai terminar de quebrar. Você vai acolher, que é o que Jesus faz, né? Por isso que ele fala ali. O pavio que fumega, ele não vai terminar de apagar esse paviozinho, não. Ele vai deixar, até que se faça vencedor o juízo. E daí, na sequência aí, trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aí que quanta gente que tinha enfermidade e eles eram endemoniados? Vocês prestaram atenção nisso? Aí o texto fala assim, ó, capítulo 12, versículo 22. Então trouxeram a Jesus um endemoniado cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este, por acaso, o filho de Davi? Aqui, irmãos, nós entramos num assunto. Deixa eu ver, Mateus 12, isso. Ah, tá. Antes aqui, eles acusam, né, quando Jesus faz essa libertação ali, eles acusam Jesus e dizem que ele expulsa demônio, e então ele é Beelzebu, por meio de Beelzebu. E daí o Senhor Jesus diz assim: olha, vocês não sabem que um reino dividido não subsistirá? Aí ele explica, ele fala assim: se você diz que eu sou, né, o Satanás, se eu sou o demônio e estou expulsando outro demônio, como assim? Não tem lógica, né? Então ele diz assim: se eu expulso o demônio, é porque é chegado o reino dos céus. Então, o Senhor Jesus está dizendo ali que não tem como um demônio expulsar outro demônio. Não tem como. Se você expulsa, né, é o Senhor. É o Senhor quem faz o poder do Senhor que é liberado. Aí aqui o Senhor conta a parábola, irmão, do valente e do mais valente. Isso aqui é muito interessante. Jesus é o mais valente. Como que é essa parábola? Isso aqui você tem que trazer para o seu dia a dia. O Senhor Jesus diz assim: você não sabe que se dentro de uma casa tem um valente e chegar um mais valente e amarra o valente, o que o Senhor Jesus está dizendo para você e para mim? O Senhor Jesus está dizendo assim: o diabo é o valente, mas eu sou o mais valente. Glória a Deus. A doença é valente, ela é forte, mas o que o Senhor Jesus diz? Eu sou o mais valente. Irmãos, isso aqui muda toda a sua vida. Se você colocar isso em prática, por exemplo, numa questão que está acontecendo, qualquer situação, aí você diz assim: espera aí, isso aqui é forte, mas eu tenho um que é o mais valente, e o mais valente habita dentro de mim. Então bata aqui e diga assim: o mais valente habita dentro de mim. Glória a Deus, irmãos. Nossa, irmãos, eu fico assim, encantada com a palavra, com o poder do Senhor, e você colocar isso aqui tudo em prática. Dentro da sua casa, por exemplo, problema no casamento, problema é grande, mas o Senhor diz que tem um mais valente que vai amarrar esse valente. Você está vendo que não é para subjugar, não. Não é para subjugar. Tem gente que fica subjugando o inimigo, não é isso. O Senhor chama ele de valente.
Ele é valente, mas o Senhor é o mais valente. Glória a Deus. E depois o Senhor segue, ele diz assim, ó, quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, no mundo espiritual não há neutralidade. Ou você está no reino de Deus, ou você não está. Ou você está ajuntando, você está fazendo junto com o Senhor, ou você não está. Não há neutralidade. Não tem esse negócio de dizer, isso, aquilo, não. Quem comigo não ajunta, espalha. Irmãos, isso aqui fala com você? Se você olhar ao redor, você consegue identificar quem não está ajuntando? O Senhor diz, quem comigo não ajunta, espalha. Comece a prestar atenção sobre isso. Comece a prestar atenção nessas coisas. Quem comigo não ajunta, espalha. Querem orar de novo? Vocês sabem, né, que eu oro lendo a Bíblia. Eu vou lendo e o Senhor vai me dando revelação e eu já vou orando. Então vamos lá? Diga assim, em nome de Jesus, aquele que espalha, eu entrego nas mãos do Senhor, para que a partir deste momento, ele passe a ajuntar e seja um instrumento no reino de Deus. Amém. Viram só? Aquele que não ajunta não é para a gente chegar e deixar de lado, não, é para orar, né? Não é para a gente, esse aqui não está ajudando a juntar, então vamos deixar para lá. Não, não é assim, vamos orar, vamos orar. E ele falou aqui, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Aquela questão, né? Todo pecado é perdoado. E ali o texto diz assim, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Irmãos, essa questão assim de, será que eu estou blasfemando contra o Espírito Santo? Só de você pensar isso, você não está. Porque a pessoa, se alguém praticou a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não chega a pensar dessa forma, porque ela ficou de uma forma tão assim, contra o Senhor, que ela não chega a pensar. Então, se eu penso assim, meu Deus, será que eu não estou pecando contra o Espírito Santo? Será que eu não estou blasfemando, na verdade? Né? Pecar, a gente peca. Será que eu não estou não estou praticando a blasfêmia? Só de você pensar, é porque você não está. Porque esse pensamento seu é um pensamento que já é fruto do próprio Espírito. Certo? Aqui é uma coisa que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil. Ai, Senhor, misericórdia. Exatamente, Vânia. Misericórdia. Senhor, coloca um sentinela nos meus lábios. Toda palavra inútil, nós vamos prestar contas. Vocês prestem atenção, as pessoas que andam muito com Deus, elas vivem mais caladas, porque elas aprenderam isso aqui, viu? Elas não falam, não é que elas vivem caladas, elas não falam, elas não ficam nessas falácias, elas não ficam, porque sabem que vão prestar conta. Pelas suas palavras serão justificados ou condenados. Às vezes as pessoas falam assim, né, tem tanto medo de pecado, aquele pecado, né, eu vou ser condenado por aquele pecado. Às vezes as pessoas têm isso. No nosso meio até que não tem tanto, mas assim, quando se fala muito, quando dá muita ênfase ao pecado, as pessoas vivem assustadas. Será que eu não estou sendo condenado? Mas o que o Senhor disse aqui? Pelas suas palavras será justificada ou condenada. É bem mais simples, né? Pelas suas palavras. Os escribas e fariseus pedem um sinal. Só querem, né, aqui quando eles pedem esse sinal, e o Senhor fala a respeito de quem? De Jonas. O Senhor fala, o sinal já veio. E o sinal foi Jonas.
Por que, irmãos, que o Senhor fala de Jonas? Porque quando aconteceu de Jonas passar 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, ele estava apontando para quem? Apontando para Cristo. Ele estava apontando que Cristo morreria e ele também ressuscitaria. Então o Senhor Jesus, os fariseus estão ali, né? Ai, por que você não dá um sinal? Dá um sinal aí, se você realmente é o Messias, né? Dá um sinal aí. Mas na verdade, eles queriam uma fundamentação para condenar Jesus. Aí o Senhor diz, o sinal já veio. E o sinal foi o sinal de Jonas. E aqui tem uma outra coisa importantíssima e libertadora também. O espírito imundo sai de uma pessoa. Irmãos, aqui é aquela passagem quando ele fala assim, que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, vai dar uma volta, e depois quando ele volta, ele traz mais 7, porque a casa está limpinha e arrumada, não tem isso? Mas olha o que o texto fala assim, que o demônio saiu, ele não foi expulso. Ele não foi expulso, irmãos, ele saiu para dar uma volta, o texto fala. Ele não abandonou a casa. Porque quando você expulsa no nome do Senhor, ele sai. Ele foi expulso, né? Não foi, é muito diferente isso. Olha aqui, o que eu coloquei aqui? A casa está vazia. Por que a casa está vazia? Irmãos, quando você ora, expulsando o demônio de alguém, o que é que faz com que aquele demônio saia? Não é o poder de Deus? É. Quando você ora, expulsando o demônio de alguém, e o demônio sai ali, é o poder de Deus que tirou aquele demônio de dentro daquela pessoa. Foi ou não foi? Então, nesse momento aqui, irmãos, isso é um mistério. Mas naquele momento ali, que aquele demônio saiu por meio daquele poder, aquele poder também é mergulhado naquela pessoa e preenche o vazio que tinha naquela pessoa. Entenderam, irmãos? Entender isso aqui é tremendo. Então, assim, aquele poder que a pessoa, né, o demônio foi expulso pelo poder de Deus, esse mesmo poder, aquela pessoa ali, ela é cheia daquele poder de Deus. E essa pessoa, ela é cheia, na verdade, do Senhor. Por isso ela não é casa vazia. E aqui ele diz muito claro, ele diz assim, o demônio saiu e a casa ficou vazia. Ele saiu, ele dá uma volta e depois ele volta e traz mais 7. Então não tem mais que usar esse texto assim como, às vezes as pessoas até falam assim, tem que tomar cuidado. Vai expulsar o demônio da pessoa e depois a pessoa pode vir mais 7. Irmãos, que coisa absurda. Por isso que é bom estudar, não é? Isso para mim foi assim, algo extraordinário. Eu falei, nossa, isso mexe, isso muda a nossa postura na missão. Isso muda a nossa postura. Ou seja, nós expulsamos o demônio em nome do Senhor Jesus. É o poder de Deus que opera. E o mesmo poder que expulsa, preenche a casa. Oh, glória a Deus. Amém? Ah, tá. Aí depois, seguindo aqui o texto, né? Eles começam a dizer que a família de Jesus está lá fora. Sua mãe, seus irmãos estão lá fora. E o Senhor Jesus diz o quê? Quem é a minha mãe? E a resposta, né? Você pode dizer assim, minha família são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, você está aqui fazendo a vontade do Pai que está no céu, você é da família do Senhor Jesus. Você é o irmão dele, você é a irmã dele, você é a mãe dele, porque todos que fazem a vontade do meu Pai que está no céu, esse é da minha família. Irmãos, aqui nós chegamos no capítulo 13, e no capítulo 13 ele fala das parábolas. Aqui nós temos 7 parábolas, Mateus registra 7 parábolas aqui. E ele coloca assim, a primeira parábola que nós temos é a parábola do semeador. E a parábola
do semeador, o Senhor mesmo responde, né, o significado da parábola. Então é só você seguir lendo ali que você vai encontrar a resposta. Mas aqui você já pensa assim, quem é o semeador? O Senhor Jesus. Ele saiu a semear. E é sobre ouvir a palavra de Deus. E ele diz assim, uma parte caiu à beira do caminho. Irmão, se você prestar atenção na beira do caminho, como que é a beira do caminho? A gente, quando caminha a pé, nós não caminhamos pela lateralzinha assim? Não fica batidinho? De tanta gente andar ali? Então aquela terra é uma terra seca, é uma terra socada, é a beira do caminho, ela não tem vida. Então, o que diz ali? As pessoas ouvem, mas não entendem. A mente dessas pessoas é uma mente inquieta. Por quê, irmãos? Olha só, isso aqui é algo muito sério. O que é uma mente inquieta? A pessoa ouve a palavra, mas ela não entende a palavra, porque a mente dela está muito ocupada com tantas informações, com tantas coisas. Ela tem uma mente inquieta e ela não consegue meditar na palavra. Por isso que ela perde. Porque na hora de ouvir, ela ouve, ela gosta, mas ela não consegue meditar na palavra. Por quê? Porque a mente dela é uma mente inquieta, é uma mente que está cheia de muitas e muitas informações. Aí você analisa comigo. Nós estamos aqui no sábado estudando o livro de Mateus, mas daí durante a semana todinha você passa ouvindo pancadão, você passa assistindo todas as séries do Netflix, as coisas do mundo, você assiste todo o jornal que só tem coisa ruim, e assim você vai. Como que você vai meditar na palavra? Não consegue, é uma mente que está, uma mente com muita coisa, uma mente inquieta. Irmãos, quando o Senhor diz assim, que nós devemos trazer toda a nossa preocupação diante dEle, por quê? Porque a pessoa, quando ela está muito preocupada com tantas coisas, ela não consegue meditar na palavra. E o Senhor disse, né? O que ele disse para Josué? Hein, João? Meditar de dia e de noite. Exatamente, nós temos que meditar de dia e de noite na palavra. São detalhes, irmãos, da palavra de Deus que fazem total diferença em nossas vidas. Meditar na palavra. Ah, Marta, mas eu vou precisar parar durante o dia, abrir a Bíblia e ler um trecho aqui e parar e ficar meditando? Não. Se durante o dia alguém chegar para você e fizer uma oferta de suborno, você medita na palavra. É desse jeito. É nas circunstâncias, nas situações. As coisas vão acontecendo e você vai meditando. Que palavra que tem acerca disso? O que o Senhor falou sobre isso? Tem alguma coisa sobre isso? É assim que a gente medita. E daí, olha, que você consegue cumprir esse mandamento do Senhor de uma forma prática e ainda vai ser tremendamente abençoado, né? Porque com certeza suas decisões serão bem melhores. Então, aqui ele fala dessa semente, né? Da mente inquieta aí à beira do caminho, a semente que caiu à beira do caminho. Irmãos, uma pessoa, quando ela está preocupada, ela está fazendo o quê? Só para marcar bem. Uma pessoa, quando ela tem um problema, ela só medita no problema. Por isso ela vive preocupada. Porque ela medita o tempo todo no problema. Você pega uma pessoa que ela está com um problema, ela procura você para conversar, de manhã ela fala sobre aquele problema. Aí se você encontra com ela à noite, ela fala sobre aquele problema, porque ela está meditando no problema, fazendo totalmente o inverso do que diz a palavra. Outra parte caiu no solo rochoso. O solo rochoso aqui também, né, é a falta da meditação na palavra. A semente cai, mas a pessoa ouve a palavra, mas ela não medita, não coloca em prática. Uma parte caiu entre os espinhos
pessoas que amam mais o mundo. Sabe aquelas pessoas que acham o evangelho bonito? Elas ouvem, nossa, é bonito isso. Nossa, Jesus curou, nossa, Jesus tinha compaixão de todos, isso é lindo. Mas ela é tão cheia das coisas do mundo que ela não consegue. Então esse é o entre os espinhos. E aqui tem, uma parte caiu em boa terra e deu fruto. Como que foi o fruto, irmão? A 100, a 60 e a 30 por 1. E este é o que ouve a palavra e compreende. Irmãos, você não tem a curiosidade, ou não tinha uma curiosidade de saber assim, por que que uns produzem 100, 60 e 30 por 1? Tem um que ele faz um plantio e ele colhe 100 por 1. O outro colhe 60 por 1 e o outro colhe 30 por 1. Qual que é a diferença? É a meditação na palavra. Aquele que quer ir mais fundo em Deus. Aquele que busca conhecer a palavra e busca colocar em prática, medita e coloca em prática, essa é a diferença das produções. Então, olha como que Deus é tremendo. Até aquele mesmo que ouve pouquinho e medita pouquinho, mesmo assim ele produz, né? A graça do Senhor. Mesmo assim, né? Meditou um pouquinho, você já vai produzir, no mínimo, aí é o 30 por 1. Ou seja, não tem perda, né? É um bom negócio, não é? E aqui o Senhor diz por que ele fala por parábolas, gente. Por que o Senhor falava por parábolas? No texto mesmo fala, é só vocês lerem aqui, ele fala. O Senhor está procurando, no meio da multidão, aquele que tem mais interesse. Ele falava por parábola, ninguém entendia, mas depois os discípulos não chegavam lá pertinho dele e não falavam assim, Senhor, do que o Senhor está falando? O que o Senhor falou? Ou seja, aquele que tinha interesse, ele vinha. Olha só, então o Senhor, ele não revelava os mistérios para a grande multidão. Ele revelava para aqueles que tinham interesse de estar com ele, de andar com ele, de caminhar com ele. O Senhor revelava, e por isso ele falava por parábolas. A segunda parábola, ela fala do joio no meio do trigo. E o Senhor diz, né, deixem crescer. Não tente arrancar o joio do meio do trigo, porque você pode arrancar o trigo. Na prática, irmãos, como que funciona isso? Irmãos, eu sou muito simples. Eu sou muito simples. Então, os meus exemplos são muito simples também. Na célula, tem uma pessoa que tem um comportamento difícil e você começa a achar que ela é um joio. Se no momento da célula você tentar chamar a atenção daquela pessoa e repreendê-la ali, você não corre o risco de perder aqueles que são fiéis, que estão ali inteiramente com o coração voltado para o Senhor? Corre o risco. A gente tem que trazer para a nossa prática. Então o Senhor diz assim, deixe crescer junto, né? Até a colheita. E quem que vem para fazer a colheita? Os anjos, né? Os anjos vêm para fazer a colheita. Então, isso não é problema nosso. Não é problema meu. É o Senhor. No tempo da colheita, o Senhor vai resolver. E a terceira parábola do grão de mostarda. E este grão é a menor das sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças. Árvores, as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Irmãos, a parábola aqui do grão de mostarda é a palavra do Senhor. Se você chegar, passar a palavra, estudar a palavra com a pessoa, aquela mensagem ali, ela pode crescer, ela vai crescer. Pode ser pouco que você faça, mas o que o Senhor diz? Isso vai crescer tanto, vai ser maior, que até as aves do céu, elas virão para se aninhar nela. E a quarta parábola fala do fermento de uma mulher. E aqui o fermento, neste caso aqui,
O fermento é entendimento da palavra. Irmãos, o que é esse fermento? É a revelação da palavra. Porque quando você tem a revelação da palavra, a sua mente não abre? Quando você tem a revelação da palavra, você consegue assim visualizar todas as áreas da sua vida. Tudo muda através da revelação. Então, nesse caso aqui, esse fermento que ele fala, o reino dos céus, né? Em todo o tempo ele está falando do reino dos céus. O reino dos céus é comparado ao fermento de uma mulher, que ela pega o fermento, divide a massa em 3, e ela coloca o fermento e de repente toda aquela massa recebeu daquele fermento. Ou seja, quando você tem a revelação da palavra, quando você chega na sua casa, algo vai mudar ali. Mesmo que as pessoas que estão lá dentro não busquem, mesmo que elas não busquem, vai mudar. Por quê? Porque você recebeu, e essa palavra revelada é como um fermento que se estende para os demais. E também aqui tem a parábola, irmãos, do tesouro escondido. Esse tesouro está escondido no campo e depois logo em seguida ele fala da parábola da pérola de grande valor. O incrível aqui, irmãos, é que nenhum está procurando. O que encontrou o tesouro não estava procurando e o que encontrou a pérola também não. Mas eles encontraram. Eles encontraram, foi de graça. Mas depois que eles encontraram, o que eles fizeram? O primeiro ali, ele foi, escondeu, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Porque ali tinha um tesouro. Aí você entende assim, o reino dos céus, a salvação, ela é de graça. O Senhor nos deu a salvação de graça. Mas todas as outras coisas que você quer conquistar no reino dos céus, vai ter trabalho, vai ter envolvimento, vai ter dedicação sua. Mas os tesouros estão lá. Os tesouros estão lá. E também tem a parábola da rede lançada ao mar, que traz peixes bons e peixes ruins. E eles separam, né? Eles fazem a separação dos peixes bons e ruins. E o que acontece aqui, irmãos? No fim dos tempos, os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos. Não é problema meu tentar fazer separação. Isso é com os anjos. No final dos tempos, são os anjos que vão fazer isso. Não é problema nosso ficar selecionando pessoas, mesmo porque a nossa seleção, ela pode ter muitas armadilhas, né? Na verdade, ela tem. Então, por isso que o Senhor já tirou isso. Não é competência tua. Deixa isso quieto. Isso é com os anjos. E aqui tem um assunto, né, muito interessante, que é numa conversa aqui, Jesus fazendo todos esses milagres, o ministério de Jesus está acontecendo, e daí as pessoas começam a conversar. Nossa, mas aquele dali não é o filho, né, do carpinteiro? Ele não é o filho da Maria? Ele não é aquele, o irmão do Tiago? E começam a falar dele. Não é o primo de João Batista? Então, o que nós vemos aqui? As pessoas ali, elas conheciam o Senhor. Elas conheciam Ele. Conheciam a história dele. Mas elas não se relacionavam com Ele. Porque você vai lendo aqui no texto, o Senhor vai dizer que Ele não fez muitos milagres ali, porque eles não creram. Então, assim, eles sabiam quem era Jesus. Eles tinham muitas informações a respeito de Jesus, mas eles não tinham relacionamento com Jesus. E a falta de relacionamento impediu os milagres. Olha isso, é muito sério. E o Senhor fala, né? Então, eu coloquei ali, intimidade versus familiaridade.
Você é familiarizado com o evangelho do reino, como esse povo aqui é familiarizado com Jesus, ou você tem intimidade com Deus? Porque aquele que tem intimidade com Deus vai ver os milagres e receberá os milagres. Agora, aquele que não tem intimidade com Deus é cheio de informação a respeito de Jesus, mas não crê que Ele é Deus, esse ainda impede os milagres. E aqui nós chegamos no capítulo 14. E aqui é um evento triste, muito triste, né? Que é a morte de João Batista. A morte de João Batista é relatada nesse capítulo. E aqui, o que acontece aqui? Herodes, ele fica sabendo dessa fama de Jesus. As coisas estão acontecendo, imagina, é uma revolução que está acontecendo ali. Uma revolução sem armas, né? Uma revolução sem armas humanas. Está acontecendo uma revolução e Herodes fica sabendo. E o que ele diz? Ele diz assim, esse daí é o João Batista que ressuscitou. É o João Batista que ressuscitou e está acontecendo tudo isso. Por quê? Porque ele tinha, né, mandado matar João Batista. E daí o texto a respeito da morte de João Batista, é só vocês lerem o capítulo que está tudo narrado ali. E Jesus, né? Então, os discípulos, eles vão contar para Jesus que João está morto, que João foi decapitado na prisão, que a cabeça de João Batista foi servida em uma bandeja. E quando eles contam isso para Jesus, o que Jesus faz? Jesus pega um barco e Jesus vai se retirar, ele vai para um lugar deserto. Irmãos, imagina só, João Batista, ele é o primo de Jesus. Você imagina a dor que ele sentiu? Porque ele perdeu um familiar, ele perdeu alguém que ele amava. E além de João Batista ter esse parentesco com ele de sangue, ainda era aquele que veio para abrir o caminho para ele. Então imagina a situação de Jesus. Aí Jesus sai, ele pega esse barco e ele quer ir para um lugar deserto. Mas o texto fala assim, que as multidões, elas vieram de outras cidades. E as multidões, elas foram por fora, elas foram por terra. Então quando Jesus chegou lá naquele lugar que ele queria, eu creio assim que ele queria chorar, né? O seu luto. Ele chegou ali, as multidões já estavam ali esperando ele. E o que é que ele faz? Ele vai lá e cura os doentes no meio daquela multidão. Irmãos, isso aqui é muito forte. Sabe o que é que eu aprendo aqui? E eu falo isso com muito temor ao Senhor. O nosso propósito é maior que a nossa dor. O nosso propósito é maior que a dor. Porque tenta imaginar como que Jesus estava ali. E a tia, né, Isabel, né, a mãe de João Batista, todas essas perguntas, né, que vieram quando a gente perde alguém, todos esses questionamentos veio à nossa mente. E o Senhor Jesus, diante desse quadro todo de dor, as multidões chegam ali, ele chega, eles estão ali, o que é que ele vai fazer? Ele vai trabalhar, ele vai curar, ele vai dar continuação ao seu ministério, ao seu propósito. Então eu aprendo aqui que o meu propósito, que o teu propósito é maior que a dor. Irmãos, isso é muito sério. Então assim, o teu propósito é maior que uma traição. Porque ouvir isso é bonito. Mas tudo, irmãos, nós temos que trazer para a prática. O teu propósito é maior que uma traição. O teu propósito é maior que a vergonha. O teu propósito é maior que uma humilhação. O propósito que Deus tem com você é maior do que tudo. Olhe para o propósito para poder seguir em frente. E daí, seguindo ali, o que acontece, irmãos? A multiplicação, né, dos pães. O povo ficou ali com Jesus e depois ficou tarde e nós conhecemos a história e
Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos, ele multiplica e ele alimenta cerca de 5.000 homens. Ele alimenta toda essa multidão, 5.000 homens fora mulheres e crianças. Então imagina quanta gente estava ali. Muita gente mesmo. Vocês imaginam o estresse? Deveria ter crianças chorando. Deveria ter gente, né, saltando de alegria porque foi curado. Deve que tinha gente abraçando Jesus, deve que tinha gente chorando. Tinha todo tipo, tinha gente com fome, porque eles estavam com fome e o Senhor, né, fez a multiplicação. E o que estava lá no coração de Jesus, irmãos? Ele estava de luto, porque ele era 100% homem. Ele havia perdido o companheiro, ele havia perdido o primo, ele havia perdido um familiar e ele havia perdido ainda quem? Aquele que veio para abrir o caminho para ele. E terminada a multiplicação dos pães aí, o Senhor despede a multidão e daí ele fala o quê, gente? Eu ainda vou falar com meu pai, né, no caso, né? Eu imaginando, isso aqui é o que estou falando, ele vai orar, na verdade, ele sobe um monte e vai orar. E ele vai ter o momento dele com o pai. E ele fica um tempo lá, quando ele volta, o que aconteceu? Os discípulos já haviam saído da praia, e eles já estavam no lugar mais distante. Aí o que ele faz? Ele vai caminhando sobre as águas até encontrar com os discípulos. E o que acontece aqui? Os discípulos ficam desesperados, né? Acham que ele é um fantasma. Os discípulos acham que ele é um fantasma, ficam desesperados. E Pedro, né? Senhor, é o Senhor. Se é o Senhor, me chama, né? Para eu ir até aí contigo. Então venha, Pedro. E Pedro vai e Pedro caminha sobre as águas. Glória a Deus, irmãos. João Batista morreu. E João Batista andava onde, irmãos? Andava no deserto. Agora nós estamos numa nova dimensão. Agora nós andamos sobre as águas, nas águas do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então até sábado que vem, se Deus quiser.